Aí você põe para gravar só quando começar, eu acho. A hora que começar no record. Já coloquei aqui. Fechou. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar. E aí, de partes em partes, eu vou perguntar se tem perguntas, mas algumas vezes eu não consigo ver as perguntas aqui A gente responde no final, pode deixar, Carlinhos. Isso, no final. Aí, Duda, você vê para mim que às vezes eu não enxergo as perguntas, se eu pular alguma, você me ajuda, tá bom? Pode deixar. No final, a gente te ajuda. Tá bom. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Tá tudo bem? Tá subindo. Isso, apareceu. Ótimo. Tá. Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre a imunidade, sobre o coronavírus e sobre os óleos essenciais, né? Foi o que a gente anunciou para vocês. E trazendo um pouco desse mistério, né? Desse misterioso, de tudo isso que está acontecendo no planeta. É lógico que existem 500 mil especulações do que tenha sido, se foi algo fabricado pelo homem, se é algo que veio do animal, né? Existem estudos de que vem de animais selvagens, silvestres, que o coronavírus começou com um morcego, mas que depois contaminou o ser humano através de outro animal. Mas o fato é que a gente precisa entender um pouco o que são os vírus, né? O que são os vírus? E acho importante a gente entender o que é essa estrutura, que se vocês verem nessa imagem é tão bonita, mas é um vírus, né? E esse vírus, ele tem 300 mililícrons, né? Milimicrons. Sabe o que é isso, gente? É algo muito invisível. Então, o que é importante saber é que ele é um agente patogênico, que ele é muito minúsculo, né? E que ele é composto de ácido nucleico, onde tem ou ele tem DNA ou ele tem RNA e uma parede proteica, tá? Que essa parede proteica que é o tal do capsídeo, que é esse envoltório proteico que o vírus tem, tá? Eles se reproduzem por replicação do material genético deles, certo? Então, eles só se reproduzem por replicação e eles apresentam o crescimento deles por divisão celular. Então, isso é muito importante de entender. Porque eles só conseguem se reproduzir quando eles penetram uma célula hospedeira. Eles não conseguem, eles não têm vida. Eles são uma entidade biológica entre o mundo dos vivos e dos minerais. Então, um vírus, ele não tem vida. Ele só passa a ter vida quando ele adentra a membrana celular. E quando ele adentra a membrana celular, ele passa a se hospedar ali. E se ele tiver um ambiente propício, como qualquer hospedeiro na natureza, vários seres são hospedeiros, de várias nas plantas, nos seres humanos, nos animais, isso é normal, né, na natureza. Mas um hospedeiro, ele só consegue, é que nem a gente só consegue habitar numa casa se a casa estiver habitável. Se essa casa não tiver jeito de habitar ali, eu vou ter que me mudar. E o vírus é igual. Ele entra ali na membrana, né? Através dessa replicação do material genético dele, ele tenta adentrar uma membrana celular, mas ele só vai conseguir adentrar uma membrana celular que esteja propícia a ele. Se essa membrana celular não é propícia, ele não vai conseguir adentrar, tá bom? Então, é aqui como a gente está falando, isso significa endocitose, que é esse ato do vírus adentrar a membrana celular, se chama endocitose. Então, no citoplasma, esse envoltório proteico dele se rompe ali dentro, quando ele entra na membrana, o envoltório dele se rompe e aí ele libera o genoma dele, que é o DNA ou o RNA.
e aí sim ele se multiplica. Mas se isso não consegue ocorrer, ele não se multiplica. Isso acontece com qualquer vírus, tá? Então, vou mudar aqui a tela. Acho que se tiver pergunta, vai anotando, tá bom? E o coronavírus, esse em específico que a gente está agora vivendo com essa crise, ele é formado por existe uma grande família de vírus com mais ou menos as mesmas características do coronavírus. E eles podem sim causar diversas doenças em seres humanos. Mas, como a gente já viu, tá vendo, todo mundo está acompanhando, ele vai causando resfriado, síndrome respiratória, infecção do trato respiratório e também do sistema digestivo, tá? Esse que a gente está lidando agora, que é o 2019 nCoV, aí, que é esse nome enorme, ele é o 7º membro da família de coronavírus que infecta seres humanos. Então, não é o primeiro, sabe? É importante a gente saber isso. Lógico que, como as bactérias, tudo na natureza vai ganhando força e resistência. Do mesmo jeito que o nosso corpo também vai ganhando força e resistência. O que tem acontecido, que é o que eu vou falar agora, é que a gente está vivendo, na verdade, a gente está vivendo um momento que espelha como a nossa sociedade está doente, como a gente realmente está precisando regressar à natureza, voltar para a natureza e captar na natureza esses recursos de fortalecimento da nossa existência. Porque acho que a gente está esquecendo do que é mais essencial, aí fazendo um trocadilho com óleo essencial, né? A gente está se esquecendo do que é mais essencial na nossa vida, e isso tem o que feito nos enfraquecido ao ponto de um vírus fazer isso que está fazendo com um planeta, né? E que a gente vê que é planetário, que é o ser humano de uma forma planetária. Não é um país, não é outro, é tudo, né? É o ser humano de uma maneira geral. E aqui eu coloquei algumas sequências, né, de vírus, porque existiu também uma infecção há tempos atrás que foi pelo SARS, né? E o coronavírus, ele é da mesma família do SARS. Agora, como eu estou falando, a gente começou falando isso, é importante perceber o quanto a primeira proteção contra qualquer ataque de vírus, seja o vírus da gripe, seja o HIV, seja o H1N1, seja agora o coronavírus, não importa, porque se a gente for ver, a humanidade já passou por vários ataques de vírus, crises, né? Na época da AIDS era um desespero, a história da AIDS também, que era o vírus da AIDS, né? E que também tinha a ver com o sistema imunológico. Então, a gente está num momento em que, para nos proteger, a gente precisa operar uma limpeza no corpo, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Então, a gente precisa primeiro entender o que é o sistema imunológico, né? Eu coloquei aqui uma brincadeira que eu sempre faço com os meus pacientes, nos meus cursos, que eu comparo o nosso sistema imunológico, eu falo que a gente vive dentro do corpo uma guerra nas estrelas, né? A gente é um Star Wars dentro do corpo. Porque o nosso corpo, ele vive em guerra, né? Porque entram fatores patogênicos que invadem o nosso organismo, e aí existe toda uma defesa do corpo que está ali através dos linfócitos T, aonde opera o nosso baço, a nossa glândula pineal, a nossa glândula adrenal, enfim, tudo no nosso corpo vai trabalhando, né? Baço, timo, tudo vai trabalhando no nosso corpo de forma a organizar a nossa saúde para que a gente se mantenha vivo. O nosso corpo, ele tem uma estrutura para nos manter vivos, para nos manter saudáveis. Então, o nosso sistema imunológico seria o nosso exército, são os nossos soldados. Quando existe uma invasão no nosso castelo, que seria o nosso corpo, que é o nosso castelo, o rei lá do castelo, ele manda todos os soldados atacarem aquela invasão, né?
Só que o que acontece hoje? Hoje a gente, nosso exército dos nossos soldados do corpo, eles são como quase que escravos. Porque a gente não dá salário para eles, a gente não agradece nada a eles, a gente não alimenta o nosso sistema imunológico, e pelo contrário, a gente enfraquece o nosso sistema imunológico, comendo coisas de má qualidade, vivendo uma vida sem dormir direito, sem tomar água, né? Graças a Deus, muitos de nós aqui que estão nessa sala já têm uma coisa boa na vida, que é usar os óleos essenciais. Mas também a gente precisa perceber quais são os nossos hábitos de vida. Como a gente vem vivendo, como a gente vem seguindo a nossa vida, para que a gente realmente use os óleos essenciais como um complemento de mudança de hábito, de mudança de vida, né? Porque o que a gente ainda dá um monte manda veneno agrotóxico para dentro do corpo. E aí o que acontece? A gente mata toda a nossa imunidade. Então a gente passa a não ter proteção no corpo. E é por isso que falam hoje que os mais vulneráveis são os idosos. Por quê? Porque os idosos às vezes estão com o sistema imunológico um pouco mais abalado. As pessoas que estão com anemia, as pessoas que estão com alguma doença, pessoas que às vezes gestantes que estão o quê? Desnutridas de alguma maneira, porque o bebê consome muito. Então, prestar atenção na saúde nesse momento é muito importante, tá? As crianças, geralmente, elas têm um sistema imunológico alto. A questão é que hoje as nossas crianças só comem farinha e açúcar. E isso não dá nutrição nenhuma para as nossas crianças. Então, as crianças não tomam mais sol, ficam no videogame o dia inteiro, e as crianças só comem açúcar e farinha. E com isso, o sistema imunológico das crianças tem realmente caído. Não comem mais fruta, legume, verdura, e se comem é cheio de agrotóxico, de veneno. Então, realmente, a gente está vivendo uma sociedade um tanto quanto doente e que está na hora da gente expandir a nossa consciência e começar a ver o que a gente pode fazer para mudar isso, né? E uma das coisas é conhecer sobre os óleos essenciais mesmo e entender por que é bom para mim conhecer sobre óleos essenciais. Por que eu preciso entender o que é esse tal de óleo essencial? O que ele representa em tudo isso que eu estou falando de imunidade, de viver uma vida com mais qualidade, né? Porque não se trata só de eu comprar óleos e ter óleos na minha casa, se trata de eu entender o porquê eu estou comprando esses óleos e o que eu vou fazer com esses óleos no meu dia a dia para manter a minha saúde e da minha família, né? Para ajudar a fazer esse equilíbrio aconteça. Então, voltando aí um pouquinho, o nosso sistema imunológico é um verdadeiro exército com posições de comando e que vão trabalhar para eliminar os ataques. Então, se um vírus entrou no meu corpo, é porque, com certeza, meus soldados estão meio fraquinhos, né? Eu estou precisando alimentar os meus soldados, eu estou precisando pagar um salário para eles, eu estou precisando reconhecer que eles existem, eu estou precisando dizer gratidão que vocês estão aí cuidando de mim, porque muitas vezes nem agradecer a gente agradece, né? Então, eu estou precisando reconhecer que existe um exército, sim, dentro de mim, trabalhando pela minha vida. E se essa organização funciona bem, as operações desse meu exército são maravilhosas. Num organismo com boa saúde, o assunto vai se resolver muito rápido. É muito rapidinho que a gente consiga resolver. Então, hoje, realmente, eu chamo essa reflexão para cada um que está aqui nessa sala, prestar atenção em como está cuidando da sua saúde, né? Se tem olhado para a sua saúde, se tem cuidado da sua alimentação, se tem prestado atenção exatamente nos seus hábitos e no que você tem feito no dia a dia. Porque um sistema imunológico protegido e em perfeito estado de funcionamento, ele vai estadar o seu corpo. Agora, quando um vírus acaba de acontecer, você titubeou, passou um momento de tristeza, passou por um momento difícil, sua energia baixou, você não conseguiu se alimentar, aconteceu um distúrbio no seu organismo, enfim, um vírus entrou no teu corpo,
os óleos essenciais podem ter um papel determinante para sustentar o seu sistema imunitário também e eliminar os agentes virais, certo? Então, os óleos essenciais, eles podem aumentar o seu sistema imunológico, eles podem não permitir que o agente viral adentre, matar esse agente viral antes mesmo que ele entre no seu corpo, e ele pode também eliminar o agente viral dentro do próprio, que identifica dentro, né, dentro da pessoa a possibilidade de um vírus. Muitas vezes a gente tem vírus hospedado dentro do corpo. Quase todo mundo tem um vírus hospedado. Então a gente vai lá e vê que tem um vírus. Só que a pessoa não manifesta nenhuma virose. Porque o vírus fica ali guardadinho e ele não consegue agir, ele não tem vida. Então ele não consegue agir até que você fique fraco, até que você perca a sua força, até que você não se alimente bem, até que você se deprima e fique ali, baixe toda a tua energia e a tua força imunitária, e aí aquele vírus aparece, aquela brincadeira de quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então, é mais ou menos isso, como se os gatos fossem o sistema imunológico, na hora que eles saem, os ratinhos vêm e fazem a festa, né? Então, a gente nunca sabe o que a gente está hospedando, mas se a gente manter o nosso sistema imunológico alto e se a gente fizer o uso dos óleos essenciais adequados, a gente vai estar não só deixando o sistema alto, mas também reduzindo o índice de vírus que possam estar alojados dentro do nosso organismo, certo? Aqui um pouquinho a gente vai falar dos óleos essenciais, para vocês conhecerem um pouco sobre o meu olhar, porque eles são uma composição química. Acho que todos sabem aqui que eles são uma composição química, e essa composição química, ela é uma composição complexa, com centenas de moléculas. Então, eu gosto de brincar de uma maneira assim, vamos imaginar que a Duda é uma planta, né? E a Duda, sendo uma planta, ela tem os olhos lindos que ela tem nariz, ela tem a boca, ela tem o cabelo, ela tem o braço direito, o braço esquerdo, a mão direita, a mão esquerda, a perna direita, a perna esquerda. Ela tem vários órgãos, coração, pulmão, baço, intestino. Então, ela é uma completude. Então, supondo que ela é uma planta e que cada parte da Duda é uma molécula, é assim que a gente enxergaria uma composição de uma planta. Agora, quando eu retiro somente uma parte da Duda, eu vou pegar só os olhos da Duda, vai, que são muito bonitos. Então, eu vou pegar só os olhos da Duda, porque eles são muito bonitos, e eu vou achar que só com os olhos da Duda eu vou enxergar tudo. Só que eu não vou enxergar, porque eu não tenho o cérebro da Duda, não tenho o jeito que ela enxerga o mundo. Eu vou ter uma coisa mais completa se eu tiver a Duda inteira, como se eu tiver o Rubinho inteiro, como se eu tiver a mim inteira. Se eu pegar só uma bochecha minha, o olho da Duda, o cabelo do Rubinho, a mão da Aline, o pé da Indirá, então como vai ser? E geralmente a indústria farmacêutica trabalha assim, porque o que é patenteável, né? O que não é patenteável, não, o que é o que é da natureza não é patenteável. Então, a indústria, ela não pode pegar uma coisa da natureza e registrar como sendo dela. Aí, para ela registrar, ela tem que criar alguma coisa. Então, geralmente, o que a indústria faz é isso. Ela pega um pedaço de uma planta, um pedaço da outra. Só que, como também é difícil pagar o produtor, conseguir a produção, aí ela vai lá e sintetiza em laboratório, né? E aí, quando sintetiza em laboratório, a gente, às vezes, cria Frankensteins. Que eu brinco que muitos remédios alopáticos são Frankensteins. Foram criados pelo homem, não foram criados pela natureza. Agora, quando você fala de uma planta, e um óleo essencial, ele é a planta completa, então você imagine a Duda inteira, né? Tem o cabelo, tem o olho, tem a bochecha, tem a boca, tem o nariz, é tudo, é a planta completa. Então, ela é bioquimicamente muito complexa e tem diversas moléculas que trabalham juntas. E isso traz muita força para aquela planta. E quando eu retiro o óleo, eu tiro a capacidade molecular ativa dela na potência mais plena que ela tem. Então, eu tenho ali todo o potencial. Então, é como se nós estivéssemos, quando a gente está na melhor fase da nossa vida,
que a gente está super ativo, fazendo, criando, feliz, é isso. A gente está inteiro, a gente está pleno, a gente está com todas as nossas capacidades reunidas. Então, um óleo essencial, ele é isso. Lógico que quando ele vem de boa procedência, quando ele foi colhido no solo adequado, né? E por isso que na do terra em específico a gente tem o selo CPTG para garantir esse tipo de qualidade, né? E aí essa riqueza natural da planta, que é organizada e estruturada, ela vai fornecendo um conjunto coerente e uma sinergia. O que é sinergia, gente? Sinergia é uma mistura de moléculas. Então, existe a sinergia, que a gente chama, às vezes, que é a mistura de óleos essenciais, que a gente chama de blend, de sinergias. Ou a gente pode dizer que um único óleo essencial, ele é uma sinergia estruturada, é uma sinergia precisa, porque ele reúne, muitas vezes, milhares, centenas a milhares de moléculas que juntas atuam dando força para aquela estrutura, certo? E isso nos traz resultados valiosos para a saúde. Hoje já se tem muitas pesquisas que às vezes a molécula menorzinha que contida ali, como o orégano, por exemplo, o orégano tem mais de 80% de carvacrol, mas ele tem os outros 20% de outras moléculas, e uma possível lá deve ter 0,01. E essa 0,01, ela também potencializa para que esse carvacrol haja da melhor maneira. Ela protege da toxicologia, ela organiza toda a estrutura daquele óleo para que ele possa dar o efeito necessário que a planta precisa, e que hoje eu acredito muito que a natureza cria toda essa beleza realmente até para trazer a cura e o desenvolvimento dos seres humanos e de todos os outros animais, de todas as espécies, né? Porque tudo na composição planetária é feito numa sintonia para garantir a vida do planeta como um todo. E nós, seres humanos, também somos parte da natureza. Então, de certa forma, até a natureza existe para também garantir a nossa sobrevivência, né? E essa forma de inteligência vegetal trabalha no combate a vírus, bactérias e fungos de uma forma muito, muito potente, certo? E como eu falei das moléculas ativas, essas moléculas ativas elas fazem com que quase todos os óleos essenciais sejam anti-infecciosos em graus variados. Porque, gente, na natureza, a natureza fica exposta, ela está sempre ali exposta a vírus, infecções, bactérias, fungos. Envolve uma proteção para ela sobreviver ali no ambiente em que ela vive. E nessa sobrevivência dela, ela também garante que não se mate os insetos que voam ali. Mas ela garante que o que não puder, o que não for para que a vida dela seja preservada, aquilo seja eliminado da estrutura dela. Então, assim é quando a gente usa um óleo essencial. Ajuda com que tudo que não é perfeito ao nosso organismo seja também eliminado, seja também retirado. E isso não funciona só com vírus, funciona com câncer também. Existem óleos essenciais que causam apoptose celular, que significa que eles matam a célula cancerígena, mas não matam a célula boa. E ele sabe identificar qual é a célula que não é boa para aquele organismo e qual é o que é bom para aquele organismo, quando algo se multiplicou de forma errada. Do mesmo jeito que ele sabe identificar que entrou um intruso ali naquele organismo, e aí ele vai trabalhar para... Ele é meio que assim, eu brinco, né? Eu faço muitas analogias. É meio que assim, ele entra e faz um pi, né? Vê que ali não tem algo em desequilíbrio. Então, ele já leva as moléculas para aquele lugar para restabelecer o equilíbrio do organismo. Porque o que a gente precisa, na verdade, o que a natureza quer, o que a estrutura da natureza quer? Manter a vida. Manter a vida só nossa? Não é manter a nossa, mas é manter a vida do planeta em equilíbrio. E se nós estamos em equilíbrio, e se o animal está em equilíbrio, e se a planta está em equilíbrio, e se tudo está em equilíbrio, o planeta vai sobreviver e vai estar com uma condição de mais saúde, né?
Então, quanto bem utilizados, os mais poderosos óleos, eles vão oferecer um amplo campo contra infecções, certo? E aqui a gente vai ver o seguinte, que as moléculas aromáticas, elas são poderosas como antivirais, elas têm uma capacidade gigante de neutralizar vírus, sabe? Antes que esse vírus entre na célula. Olha que interessante isso. Então, tem 2 pontos. Tem o ponto subimunidade. Então, tem os óleos que eu posso usar e não... Gente, mais uma vez, não é só óleo, né? Então, eu preciso aumentar meu consumo de vitamina D, eu preciso tomar sol, eu preciso aumentar o meu consumo de vitamina C, eu preciso ver como está a minha nutrição, que é muito importante isso, para eu ter um sistema imunológico forte. Muitas vezes eu estou tendo essa dificuldade, alguns óleos essenciais podem ajudar, né? Eles vão ser coadjuvantes num processo, mas eu preciso ver quais são os meus hábitos e também olhar para isso. Então, sempre lembrando dessa parte também, que é muito importante, tá? E eles podem, aí um óleo essencial, ele pode neutralizar o vírus antes que ele entre na célula. E se eu tô com a célula forte? Se o vírus quer entrar no meu corpo? E se eu tô usando o óleo essencial adequado, esse vírus não vai nem ter chance de adentrar o meu corpo. Porque primeiro que meu exército tá forte. Eu já treinei, eu agradeci, eu alimentei meu exército tá forte. E segundo que eu tenho uma arma maravilhosa que o meu exército usa, que são os óleos essenciais, né? E aí eu consigo criar o que é um campo de força, uma capa do Harry Potter, seria assim, na brincadeira. Eu consigo criar uma cúpula, uma armadura, vamos dizer assim, uma proteção para que a minha célula esteja ali realmente protegida, com uma estrutura, uma energia de proteção que sela a minha célula para que os vírus não possam entrar. Isso é tudo. A gente começa a perceber, né? Eu uso vitamina D, eu como castanha do Pará todo dia, que é para ter selênio, né? Eu pratico esporte, eu caminho, graças a Deus eu respiro ar puro, bebo água boa, né? Água de boa qualidade. Procuro dormir no escuro, sem contaminação eletromagnética, que é deixar o celular na cama, que isso também é um veneno para o nosso sistema imune, dormir com o celular na cama, né? Então, a gente procurar ter bons hábitos, eu bebo água, eu dormir bem, e aí comer bem, comer bastante salada, buscar um produtor orgânico, uma comida um pouco mais orgânica, às vezes não dá tudo, mas o que eu puder, né? Incentivar um produtor aí, ajudar uma pessoa que está produzindo alimento de qualidade. Então, se eu posso fazer isso, eu vou melhorando o meu sistema imunológico. E aí, o que vai acontecer? Existe que a molécula aromática, ela modifica o capsídeo. Lembra que eu falei lá, aquele envelope, aquela capa de proteínas, que a gente chama que é o envelope do vírus. Então, ele modifica, a molécula aromática, ela consegue modificar a estrutura proteica do vírus e vai bloquear o acesso do vírus na célula. Olha isso, gente. É algo, isso eu estou falando, é pesquisa científica, tá? Eu tirei de várias pesquisas de livros. Eu tenho aqui um livro que, inclusive, é do Dr. Pierre Ville. Ele esteve no Brasil no último Congresso Internacional de Aromaterapia. É esse senhor aqui. Ele tem 80 anos. Há mais de 60 anos ele trabalha com aromaterapia na medicina. E ele já tratou vários surtos virais no mundo, inclusive a gripe suína. E nesse livro dele aqui, que é um livro que é sobre óleos essenciais antivirais, ele já previa, né, a questão do coronavírus. E ele traz com muita profundidade, assim, um olhar de que a gente precisa reconhecer, de que a gente precisa reconhecer os óleos essenciais, né? Inclusive, é para essa universidade que eu estou indo, Duda, é para a universidade dele, né? Inclusive, o Dr. Pierre Francon, que é um professor dessa universidade, ele é o mestre da aromaterapia moderna. Eu vou passar hoje aqui algumas recomendações dele, que eu peguei lá das pesquisas em francês, inclusive,
que ele traz o que a gente deve fazer, né? E trazendo assim nitidamente que o Dr. Pierreville fala. Ele fala assim, que no surto que pode acontecer com a humanidade de infecção por bactérias e vírus, que nenhum remédio iria conseguir, porque os remédios, como eles trabalham com uma molécula única, eles não têm essa sinergia ativa que a natureza tem, que é uma composição mais ampla. Quando se trabalha com uma molécula única, o que acontece é que as bactérias, os vírus, o corpo vai criando resistência. Esses seres, as bactérias, os vírus vão criando resistência, vão ficando fortes. Mas quando você usa um óleo essencial, ele não consegue fortalecer, ele mata inclusive os filhotes das bactérias. Então ele não deixa realmente que o corpo fique infectado, né? E aí também as moléculas aromáticas, elas se anexam aos receptores usados pelos vírus dentro da célula e vão impedindo a replicação dele. Além disso, as moléculas aromáticas também destroem o envelope protetor do vírus. Então, o vírus perde a força, perde a proteção. Então, vejam só, se a gente tem um sistema imunológico alto e se a gente ainda usa os óleos essenciais, a gente consegue se proteger. Agora, você vai dizer, vai que alguém aqui desse grupo é infectado e vai falar, a Carla mentiu, né? Eu não posso garantir nada aqui, porque eu não sei como você cuida da tua saúde, né? Mas o que eu posso dizer é que se você começar a partir de hoje, prestar atenção na quantidade de radicais livres que você deixa entrar no corpo, como eu falei, na alimentação, prestar atenção em como você está emocionalmente, começar a cultivar bons pensamentos, ter bons hábitos. Eu acho que esse vírus ele veio muito para a gente também fazer essa revisão de vida, porque a gente estava deixando a vida nos levar. A gente estava muito jogado na vida, né? E aí, amanhã eu me cuido, amanhã eu tomo água, amanhã eu vou dormir cedo, amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu vou respirar um pouco, meditar, amanhã eu vou ver se eu faço uma dieta. Sempre é amanhã, né? Então agora a gente está num momento que não é mais amanhã. Cuidar da saúde é agora. E eu sinto que nessa equipe a gente tem essa possibilidade de ter a Duda como nutricionista, eu como aromaterapeuta. E assim, se vocês têm alguma dúvida, depois passa. É lógico que a gente pode dar consulta, a gente pode ajudar, né? Mas é importante que vocês estejam realmente, a gente queira realmente mudar. E os óleos essenciais são parte dessa mudança. Porque muitas vezes é mais fácil ir lá na farmácia comprar um remédio que destrói a minha biota intestinal, destrói a minha imunidade. E se é muito mais fácil eu usar o óleo essencial. Fala, Duda. E tem gente que nem óleo essencial tem usado, né? Então, assim, muitas vezes a gente conversa com clientes ou consultores, eles têm os óleos em casa e às vezes não tem um protocolo, né? Não tem uma rotina. A gente fala que óleo essencial, ele tem que ter constância, né, Carlinha? O nosso organismo não armazena óleo essencial, é como vitaminas e minerais, a gente tem que estar sempre em contato com essas substâncias aromáticas porque o nosso organismo não armazena, né? Então, exato. Por isso que no curso, Duda, que eu quero propor, que é o Saúde Essencial, eu ensino um pouco disso, como que o óleo essencial adentra a célula, quanto tempo ele fica dentro da célula, como que ele sai, por que que a gente precisa, quando faz um tratamento com óleos essenciais, utilizar 3 a 4 vezes ao dia, por que que é importante também, às vezes, ter pausa terapêutica, dependendo do tratamento. Então, é importante a gente saber como o organismo funciona, né? O citoplasma, o núcleo, a célula, porque o óleo essencial, gente, existem fotos, ele adentra o núcleo da célula. Ele age desde o citoplasma até o núcleo da célula. E aí ele faz... Oi, pode falar. E assim, é extremamente importante ressaltar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, eu uso óleo essencial, né? Mas ela não usa com frequência, talvez ela use uma vez por semana. E como o organismo não armazena óleo essencial, então esse eu uso óleo essencial, né? Ele não pode ser eu uso óleo essencial realmente. Ele não está tendo aquele cuidado que ele deveria ter. Então, assim, gente,
nós como, né, quem for consultor, quando estiver conversando com alguém sobre utilização, sobre protocolo de óleos essenciais, a gente tem que ir a fundo, né? A gente precisa realmente ir um pouco mais a fundo para saber como é esse uso óleo essencial, né? Para saber o protocolo realmente daquela pessoa, para a gente realmente entender e saber como que o óleo essencial está agindo no organismo dela. Exato. Como que esse óleo essencial pode ajudar aquele organismo? Porque senão também tem outra coisa. Se a pessoa faz um uso assim, você dá lá para ela, por exemplo, a pessoa está com depressão, vou mudar aqui um pouquinho do vírus, mas vamos falar do vírus, vai. Vamos falar do vírus ainda. A gente fez lá um gel para limpeza da mão com óleos essenciais. E aí eu usei o gel só de manhã e fui trabalhar. E aí fui infectado. Primeiro, porque minha imunidade está baixa, né? Segundo, que eu pus a mão em tudo, porque eu limpei com gel de óleo essencial. Só que eu limpei de manhã. Só que o óleo essencial, em 2 horas, ele vai sair do corpo, ele vai fazer a função e vai se retirar do corpo. Então, se você não usar de novo, né? Você não usar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, você não fizer um uso, você vai ficar desprotegido, porque o óleo essencial ele não armazena no corpo. Ele vai entrar, vai fazer a função dele. Esse é o grande benefício de um óleo essencial, porque um fármaco alopático, ele armazena e fica lá impregnado no corpo. Isso dá os efeitos colaterais que a gente já está cansado de saber, e por isso que a bula de um remédio é gigante, né? Agora, o óleo essencial ele é como um barquinho, ele entra no corpo, libera as moléculas dele para cada setor do corpo onde o corpo precisa, o que não precisa sai no xixi, sai na transpiração, né? Sai na eliminação do suor, do xixi, das fezes, e aí na sua expiração também, e aí acabou, sai, elimina. Depois de 72 horas, muitas vezes não tem mais nada no seu corpo. Então, quando você está fazendo um tratamento ou quando você está contendo um vírus, você precisa fazer um uso contínuo por um determinado tempo. No caso de agora, que a gente está vivendo um momento de antivírus, de aumento de imunidade, eu recomendo se fazer um uso contínuo, diário, de óleos que ajudam a aumentar a imunidade junto com combater vírus. E isso é 3 a 4 vezes ao dia. Não adianta eu só usar de manhã e acabou. Eu preciso fazer 3 a 4 vezes ao dia. E aí eu sempre recomendo, às vezes assim, você faz por 5 dias e para 2, 5 dias e para 2. Ou você faz contínuo, 1 mês e para 1 semana. Mas sempre com alguma pausinha terapêutica. Isso depois a gente pode mandar no grupo, quem quiser mais detalhes, a gente fala sobre isso depois, porque cada tratamento é um jeito, eu não tenho como dizer nada aqui num sentido como verdade absoluta, porque cada tipo de protocolo é um protocolo. No caso de limpar as mãos, no caso de inalação, no caso agora que a gente está trabalhando com neutralização do vírus, eu recomendo usar todos os dias pelos próximos meses aí, de 3 a 5 meses, para você se garantir ficar num estado de realmente imunidade a toda essa loucura que está acontecendo no planeta. E para a gente ser, né, que o que eu espero é que nós, enquanto pessoas que estão aprendendo, estão despertando para os óleos essenciais, que nós possamos, inclusive, ajudar muitas pessoas ao nosso redor, multiplicar esse conhecimento e ajudar muita gente ao nosso redor para essas pessoas também se fortalecerem, né? Então, voltando aqui, as moléculas aromáticas destroem, né, o envelope protetor do vírus. E olha só, os óleos essenciais antivirais, eles lutam contra a multiplicação dos vírus causadores de patologias. Olha que interessante. E eles também ocupam um lugar especial em solução natural para tratar a infecção. E os vírus são sensíveis a inúmeras moléculas ativas dos óleos essenciais, que é o que a gente chama de molécula aromática, tá? Então, e além de tudo, que é o que a gente já falou, células saudáveis dos pacientes que utilizam aromaterapia, que utilizam óleos essenciais, vão adquirindo resistência
particular no que se concerne à penetração viral. Então, se eu tenho célula saudável e se eu uso o óleo essencial específico, eu vou estar conseguindo resistência à penetração viral. Então, acho que aí está a grande chave. E eu, sinceramente, eu acredito muito nisso. Eu sou fã da natureza, eu planto, eu moro aqui numa fazenda, né? E eu acredito muito que eu vou até colocar no final, mas né, uma frase, vou colocar a foto dele, mas não sei se todos sabem que o pai da medicina foi Hipócrates. E Hipócrates dizia, já lá quando ele começou, e ele era fitoterapeuta, né? Na época de Hipócrates não tinha indústria farmacêutica, então ele trabalhava com as plantas. E Hipócrates, o pai da medicina, dizia assim, só a natureza cura. Olha só. E aí eu venho, né? A gente está falando aqui de planta. Óleo essencial é como se falasse, são as plantas, gente, né? A gente vê um vidrinho, às vezes a gente não enxerga a planta, mas a gente está falando da natureza, a gente está falando das plantas. E Hipócrates também dizia assim, suas forças naturais, as que estão dentro de ti, é que curarão suas doenças. Então, ele já sabia que manter o sistema imunológico alto não deixaria ninguém doente, né? Então, essas duas coisas são você manter seu sistema imunológico alto, você usar os óleos essenciais. O que são os óleos essenciais? A força das plantas, a força molecular das plantas, e que eu acredito muito, né, na força divina, em Deus, o nome que cada um aqui quiser colocar, na crença de cada um, mas existiu algo que foi fazer a natureza. A natureza é algo que, se a gente entra numa floresta, a gente sente paz. Se a gente respira perto de um jardim de flores, a gente faz, né? E o óleo essencial, o que ele traz? Ele traz isso, ele traz a natureza para dentro da nossa casa. E ele traz essa inteligência da natureza para reorganizar o nosso corpo. Porque dentro da floresta, tudo é perfeito. Você não tem que regar a floresta, você não tem que fazer nada. Tudo lá é perfeito. Quando começou a não ser perfeito? Quando começaram a mexer, começaram a desestruturar. E nós também somos perfeitos, mas a gente se perdeu aí no meio do caminho com algumas coisas, né? Muita coisa nem é culpa nossa, porque a gente come o que a gente pode comprar, a gente faz e leva a vida às vezes como a gente pode levar. Mas a gente tem hoje um recurso que é ajudar, ter a natureza perto e utilizando através dos óleos essenciais. É lógico que eu também recomendo ir até a natureza, né? Ter contato com as árvores, pisar na terra, isso também ajuda a aumentar o sistema imunológico. Mas quando você traz a natureza para perto de você, ela vai relembrando o seu corpo de que ele é perfeito e vai te trazendo uma saúde mais plena também. Então, aqui os efeitos antivirais dos óleos, né, das moléculas. Aqui a gente tem a molécula do Carvacrol. Para quem nunca viu uma molécula aromática, essa é uma molécula carbônica do Carvacrol. E os estudos científicos confirmam, então, os óleos essenciais, né, os seus efeitos antivirais. E aqui eu trouxe um estudo que teve fundamental importância no Congresso Internacional de Fitoterapia, em 87. O Dr. Deininger e o Dr. Lamp, eles conseguiram comprovar a efetividade de alguns componentes dos óleos essenciais para o efeito contra vírus. E entre esses óleos essenciais comprovados estão principalmente a classe dos fenóis, tá? Onde a gente encontra o Carvacrol, o Timol, o Eugenol. E aí a gente pode ter o orégano, tomilho, o cravo. A gente tem também os monoterpenos, os álcools monoterpênicos. E aí a gente tem o citrolenol, geraniol, linalol, mentol, terpineol, tuianol, limoneno. Isso que eu estou falando, para vocês verem, são os nomes das moléculas. Que muitas vezes, se você vai procurar uma pesquisa científica no Google acadêmico, nas estruturas acadêmicas, você vai encontrar muito esses nomes, que é assim que se pesquisa, para se saber mais sobre as ações. E essas moléculas, elas estão dentro do manjericão, do gerânio, do rosa, da lavanda, da citronela,
do limão, né? De outros cítricos, como a bergamota, né? E a gente tem os ésteres também. O manjericão, o louro. A gente tem também a canela, que é um óleo muito antiviral. E a gente tem também, aqui eu não coloquei, mas vai estar no próximo slide, o beta-cariofileno, né? Então, porque aqui nessa tabelinha, a gente tem alguns óleos antivirais e os seus componentes. Então, a gente tem aqui o alfa-sabineno, a melaleuca e o louro, são muito antivirais, tem várias receitas. A melaleuca, inclusive, é um bactericida de amplo espectro. A gente tem o terpineno, que também está dentro do junípero, do eucalipto e da melaleuca. A gente tem o eugenol, que é o cravo, e aqui eu coloquei em vermelho os que tem, né, dentro do DDR Prime, por exemplo, né, do Terra. E a gente tem também, né, o cravo, ele é muito poderoso, é o eugenol. O timol, né, que é o tomilho, que está dentro, agora a gente teve esse lançamento, né, do Time, que é o tomilho, né, do Terra, e a gente tem tomilho dentro do DDR Prime. O aldeído cinâmico aqui, que a gente tem, que é a canela, bark canela cássia. O carvacrol, que é o orégano, não que é né? É uma molécula que tem dentro do orégano, né? O orégano, ele é praticamente 85, acho, por cento de carvacrol. Tá? Então, o cravo tem como molécula principal o eugenol. O tomilho tem como molécula principal o timol. Quando eu começo a ouvir esses nomes, fica mais fácil para mim entender que eu estou trabalhando com uma coisa séria, que eu não estou trabalhando com um remedinho ali que eu estou trabalhando, né, com um remedinho que tanto faz. Não, eu estou ali com uma força química que pode me ajudar e muito a reestruturar a minha saúde, a conter vírus, bactérias, a conter infecções e muitas coisas. Eu tenho experiências diversas nessa área, porque eu atendo, né, em consultório, então, assim, uma outra oportunidade eu posso compartilhar com vocês diversas experiências e resultados, desde redução de nódulos e tumores até a cura de gordura no fígado e outras milhares de coisas, diabetes, Parkinson, doenças autoimunes, enfim, muitos resultados positivos no uso dos óleos, não só como antivirais. Então, aqui a gente também tem o anetol, o anis estrelado, linalol, que tem bastante na lavanda, né? O linalol também está presente no rude, que é um óleo que ainda não tem aqui no Brasil, gamota. O citral, que tem dentro do lemongrass, da Litsea cubeba. A Litsea a gente ainda também não tem no Brasil, nem a melissa, mas a gente tem em outros países, né? O citrolenol, a rosa e o gerânio, o tuianol, que é a tuia, e o beta-cariofileno, que é a copaíba. Então, o beta-cariofileno também é muito forte como antiviral, como reestruturador celular, como fortalecedor do corpo, anticâncer, antitumoral, antifúngico. Então, a copaíba é um óleo excelente porque você pode dar para criança, você pode dar para o adulto, você pode dar para gestante, você pode dar para o bebê. Não tem contraindicação, né? Diferente do orégano, que é um óleo mais delicado, ou da canela, tá bom? Então, anotem aí, qualquer pergunta, daqui a pouco a gente volta aqui se precisar. Aqui eu trouxe uma pesquisa que eu peguei, um artigo mostrando que os componentes antivirais isolados, né, dos óleos essenciais. E aqui está a pesquisa, a parte do resumo dela, e eu tenho aqui umas partes que eu grifei para a gente ver. Então, falando que o anis estrelado, bem como os fenilpropanoides, que seria os fenóis, né, que aí é o orégano, o cravo, né, e os sesquiterpenos, que são sesquiterpenos, são óleos com 15 carbonos, né? Óleos com uma densidade tipo um vetiver, uma copaíba. A copaíba é um sesquiterpeno, que é porque ela tem beta-cariofileno, né? Então, seria o transanetol do anis estrelado, o eugenol do cravo, né? O beta-cariofileno da copaíba. Eles estão presentes em muitos óleos, né? Então, aqui, aí fala de células não infectadas ao vírus,
anterior à infecção ou as células infectadas por herpes vírus. Nesse caso, foi uma pesquisa da herpes. Porque como o coronavírus é recente, ainda a gente não tem pesquisas falando exatamente do coronavírus. Então, eu fui buscar casos graves de viroses para a gente ter uma ideia de como os olhos se comportam nesses casos. Então, o que disse assim, que o anis estrelado reduziu a infectividade viral em 99%. Então, veja só. E os fenilpropanoides, que são os fenóis, inibiram o HSV em cerca de 60% a 80%. E os sesquiterpenos, que aí é a copaíba, né, o beta-cariofileno, suprimiu a infecção pelo vírus em 40% a 98%. Né? E aqui o óleo de anis estrelado, rico em transanetol, revelou alto índice de seletividade em 160 contra o HSV, enquanto entre os compostos isolados, apenas o beta-cariofileno apresentou um alto índice de seletividade. Então, o que significa isso? O anis estrelado, eles usaram o óleo inteiro. E quando ele fala de beta-cariofileno, ele isolou a molécula. Então, isso comprova que um óleo inteiro é sempre mais eficiente do que uma molécula isolada. É isso que está querendo dizer aqui. Então, a presença, mesmo assim, o beta-cariofileno teve uma seletividade grande. E a presença do beta-cariofileno em muitos óleos essenciais pode contribuir fortemente com a capacidade antiviral. Então, assim, o copaíba já é um óleo que eu recomendo tomar todo dia, 4 vezes ao dia, 3 gotas embaixo da língua. Que nesse momento, independente de outros óleos que você tome, se você está já com uma virose, mas para você aumentar a sua imunidade, porque o copaíba ele tem milhares e milhares de benefícios do corpo, que aí a gente pode um dia dar uma aula só sobre copaíba, de tanta coisa que a copaíba faz, por conta do receptor CB1, CB2 e todas as outras coisas que a copaíba tem. Mas nesse momento a gente está com foco aqui na ação antiviral. Então, eu posso dizer que o beta-cariofileno é realmente, dizem aí que é o ouro do mundo atualmente, né? É muito forte. Essa é uma outra pesquisa falando da melaleuca, pela atividade antiviral dela, que é a alternifolia, né? Que é o T3, que tem também foi testado com uma atividade antiviral contra esse vírus Tobacco mosaic, né? Que é um outro vírus. Então, assim, vírus, gente, sempre existiu na humanidade. Esse só tá pegando a gente porque a gente foi pego desprevenido. É a mesma coisa que chegar num castelo que tá todo mundo fraco, todo mundo brincando, todo mundo nem ligando, e aí o atacante chega pelas costas. A gente estava assim, a gente estava aqui brincando de viver. A gente estava na sociedade aqui brincando de viver. E aí a gente foi atacado agora por algo que está falando, cara, acabou a brincadeira. A gente tem que viver de verdade. Quem quer ver tem que viver de verdade. Não dá mais para viver de mentira. Tá na hora agora, então, da gente prestar atenção no que a gente vai fazer da nossa vida daqui para frente. Então, isso pode ser difícil, o que eu estou falando, para alguns, mas é o que eu estou sentindo que a gente precisa fazer. A gente precisa cair a ficha de que isso só está atacando a gente porque a gente está fraco, né? E que de se desesperar e ficar no desespero e ficar usando um monte de máscara, tá, ajuda, mas e aí? E o resto? Continuo comendo porcaria, continuo pensando um monte de coisa negativa, continuo sendo uma pessoa negativa, continuo tendo hábitos que são totalmente sedentários, e aí? Né? Então, agora eu vou trazer aí o que todo mundo adora, né? Umas receitinhas. Essas receitinhas eu peguei realmente com o Dr. Pierre Franchon na França, né? Que é o professor da Universidade de Medicinas Naturais e Aromatologia de Paris. E ele trouxe recente algumas possibilidades aí que podem ajudar. Fora que depois eu vou dizer outras coisas sobre a ingestão dos óleos. Aqui eu vou falar do que todo mundo está falando de lavar a mão, de como se proteger, né, no ambiente. Porque é assim, olha, hoje, ao invés de fecharem as universidades, se ao invés de fecharem as escolas, colocassem no ar-condicionado de todos os hospitais, de todos os lugares, a saída de óleos essenciais antivirais,
já conteria muito as infecções. Porque mataria os vírus de quem está ali e essa pessoa não seria um hospedeiro, não levaria dali para fora. Seriam grandes lugares de cura se os hospitais e se os lugares fechados utilizassem óleos essenciais nas saídas de ar. Isso ajudaria muito para que a gente conseguisse conter toda essa infecção viral que está acontecendo. Mas, infelizmente, ainda a gente isso tudo muito pouco conhecido, né? Então, essa receita é uma misturinha para você pegar um frasco âmbar, aqui tá 10 ml, mas pode ser o frasquinho vazio da Duterra, que depois que você usou, você pode comprar o conta-gotinhas. Acho que todo mundo sabe que os frasquinhos você pode guardar e depois dele mesmo você pode fazer um roll-on, você pode fazer um conta-gotas, você pode fazer as suas misturinhas nos próprios vidrinhos que você reutiliza. Então, você pode pegar lá o seu vidrinho, fazer dele um conta-gotinha lá, e aí você pode colocar 3,5 ml, tá, gente? Não estou falando de gota, estou falando de ml. Geralmente, 1 ml tem em torno de 25 gotas, tá? 25 a 30 gotas, depende da saída do frasquinho, do botox, que é o conta-gotinhas que sai do óleo. Mas é em torno de 25 a 30 gotas, 1 ml, tá? Então, aqui tá 3,5 ml de óleo essencial de melaleuca, 3 ml de óleo essencial de eucalipto, aqui tá o glóbulos, mas pode ser o radiata, que é o que a gente tem na Duterra, 3 ml de óleo essencial de bergamota e meio ml de óleo essencial de casca de canela, que é o canela bark. Mas se não tiver, pode usar o canela cássia. Se a pessoa é gestante ou se tem alguma questão, você não vai pôr só a canela. Você vai tirar a canela e vai deixar os outros. Tá? E aí você vai agitar bem, vai misturar, e aí você vai de 10 em 20 minutos, né, a cada hora, ou de 3 em 3 horas, dependendo do tamanho da sala, você vai esprear essa mistura no ambiente onde você está. Nos ambientes. Tá? Carlinha, só dar uma dica para o pessoal que o nosso vidro, o nosso potinho de óleo de coco, aquele plástico, ele pode usar, a gente pode reaproveitar para colocar óleos essenciais e fazer esse spray. É só a gente comprar o borrifador e colocar na tampinha. Sim, mas esse aqui, no caso, eu preferia que vocês fizessem no vidro, no de 15 ml mesmo. Pode pôr o sprayzinho no 15 ml. Você pode fazer no grande, porque às vezes conservar no vidro é melhor, né? Sim. Mas pode usar para ficar maior, né? Essa quantidade aí de 25 gotas são para quantos ml? 10 ml. Tá. Porque é uma mistura bem forte, né? É uma concentração alta justamente para conter, porque você está trabalhando em ambiente. Lembrando que quando a gente trabalha num ambiente, o óleo essencial ele é volátil, então ele vai rápido, então eu tenho que ter uma quantia maior, né? Uhum. Agora, eu também posso, dependendo do lugar, eu posso ter um difusor ambiental, né? E aí, se eu tiver o difusor, eu posso aí colocar uma quantidade um pouco menor do óleo puro na água e usar essa união de óleos aqui e deixar no difusor. Mas sempre agora a gente precisa usar uma quantidade um pouco maior para a gente ter a molécula mais potente, né? Porque no ambiente, qual é o objetivo no ambiente? O objetivo é matar os vírus que estão no ambiente, para que eles também não cheguem no sistema respiratório de ninguém, né? Então, se eu estiver em casa, você recebeu visita, você não sabe se a visita veio do metrô, mantenha um difusor ligado na sua casa, porque às vezes você não foi lá borrifar. Então, às vezes eu vejo que você ter um borrifador às vezes é complicado. É legal para você sair, né? Quando você vai para casa, para algum lugar, aí você não vai com o seu difusor debaixo do braço, porque é mais complicado. Mas aí você vai com o seu sprayzinho. Só que na sua casa, você pode deixar o difusor ligado o dia inteiro, porque se alguém entrar na sua casa, também vai ser beneficiado. Além de que todos esses óleos vão ajudar em muitas outras coisas, né? A bergamota vai te dar alegria, vai te dar bom humor, vai fazer você estar mais otimista, a canela também vai te trazer mais energia, né? O eucalipto
também, então vai ajudar em outras coisas também. Fala, Duda. Carlinha, vou aproveitar que tá pipocando de dúvida aqui. O pessoal tá sem entender. Essa mistura é para a gente colocar no difusor ou seria para a gente adicionar o álcool cereal e borrifar? Não, então, essa mistura aqui é para borrifar, tá? Mas são os óleos puros, sem carreador nenhum? Aqui ele tá com óleo puro. Tá, isso que tá dando dúvida aí no pessoal. Por isso que ele é um frasco de 10 ml. E tem que ser vidro, que aí são os óleos puros. Agora eu entendi, ok. Isso, ele é óleo puro que você vai, e não precisa, não é fazer borrifar que nem a gente faz com bom ar, né? Pelo amor, não é isso. Lembra que você está trabalhando com molécula, com remédio, um pouco que você faça, você já está colocando aquilo no ambiente. Então, existem duas coisas. Ó, aqui fala assim: deixe as fragrâncias descansarem após transmitir pelo menos 10 minutos antes que a pessoa possa retornar à sala. Então, é para você usar com cautela, né, também. Bom, enfim, voltando. É assim, você vai fazer essa misturinha de óleos puros. E aí, você vai entrar numa sala e você vai jogar, vai borrifar um pouquinho só. Num canto, sabe? Ali onde você tá. Agora, na sua casa, você deixa o seu difusor ligado. Essa mistura é para quando você vai, vamos supor, você vai numa sala de aula, você vai num lugar público, num armário, numa loja, num lugar que você vá e que você pode tá se protegendo, entendeu? Você ter algo para se proteger. Aí eu já vou dar mais receitas aí para lavar, limpar a mão, blá, 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 outras coisas. Pensando só em maneira prática e mais segura, a gente poderia usar esses óleos no álcool cereal e borrifar, para ficar de uma maneira mais segura para quem tem criança, para quem quer levar os óleos de um lado para outro. A gente poderia colocar no álcool cereal? Sim, esse óleo puro ele não tem nenhum problema de segurança. Titri não tem problema de segurança, eucalipto não tem problema de segurança, bergamota não tem. E a canela é muito pouco, meio ml. Então, ele não é um óleo que dá risco, a não ser que você jogue no olho, ele não tem nenhum risco. Tá. Não é um óleo que pode gerar alguma toxicologia ou dar problema, tá? Okay. Você pode também pôr no álcool de cereais, sim. Só que quando às vezes você põe no álcool de cereais, você pode fazer sim um difusor no álcool de cereais e você vai ter uma coisa um pouco mais diluída. Só que aí você vai pegar esses 10 ml, você vai diluir esses 10 ml puro em 100 ml de álcool. Tá. Assim, a gente está falando de um contexto que a gente está vivendo, né, Carla? Que a gente precisa de uma segurança máxima, né? Então, a concentração aí é importante. A gente está passando por um momento, né, diferenciado, então a gente tem que ter um cuidado maior também, né? Sim. Essa quantidade, ela não corre, não são óleos, nenhum desses óleos são óleos que você não pode usar puro, a não ser a canela. Perfeito. Tá? A não ser a canela, que a canela ela é dermocáustica, né? Então, a canela, ela não pode ser usada pura. Mas os outros óleos não tem problema nenhum. Agora, se você quiser fazer um difusor em álcool de cereais, você pega esses 10 ml e dilui em 100 ml de álcool de cereais. Que aí sim pode ser no vidrinho de óleo de coco, se precisar, que ele tem 100 e poucos ml. E aí você pega esses 10 ml e mistura lá no álcool de cereais e coloca um sprayzinho, tá? Esse caso aqui você fez um concentrado. E esse concentrado você pode também ir diluindo aos poucos, sabe? Você já tem um preparado concentrado que vai ajudar. Aí aqui essa outra receita é uma receita para lavar as mãos, que aí num gel de banho neutro, num sabão neutro, eu sempre recomendo algo mais natural, mais orgânico, né? Tem alguns que você pode comprar até pela internet, que é sabão líquido sem lauril, umas coisas assim. Mas enfim, nesse momento é o que tiver, mais um sabão neutro. Você coloca 10 gotas de tea tree e 10 gotas de eucalipto em 100 ml de gel de banho. E aí você pode lavar suas mãos. O eucalipto e o melaleuca, eles fazem asepsia, tá? Eles limpam as bactérias, os vírus.
todos da mão. Então, você consegue fazer a asepsia da mão. Geralmente, não pode esterilizar, constituir, né, com a melaleuca ou com eucalipto. Então, geralmente, quando eu tenho uma pessoa... Tá falhando a minha voz ou tá tudo bem? Falhou? Voltei? Tá. Então, geralmente, quando você vai esterilizar um machucado, uma pessoa que está com um corte, que sofreu uma ferida, um machucado, você pode esterilizar esse machucado, até de um animal, de um cachorro, né? Você pode esterilizar com melaleuca e eucalipto, tá? Esses são, que é o radiata, né? Esses óleos, eles fazem a asepsia. E o que é a asepsia? É a limpeza de vírus, bactérias, fungos da região. Então, são realmente óleos muito fortes nesse sentido de fazer a asepsia, tá? Aí sempre agitar. Aí fala aqui que se você quiser ainda deixar um cheirinho mais gostoso, se você não gostar desse cheiro, você pode adicionar lavanda, que a lavanda também é antiviral, e você pode também adicionar laranja, lembrando que todos os cítricos também são antivirais, tá? Então, os cítricos também são antivirais, também ajudam no nível de asepsia que não é tão grande quanto a melaleuca e o eucalipto, mas eles potencializam a força da melaleuca e o eucalipto. Lembrando que na farmacologia, muitas vezes, quando você usa eucalipto ou quando você usa melaleuca, você aumenta a força de outros óleos. Então, aqui, juntar melaleuca com eucalipto é muito potente, farmacologicamente falando, tá bom? E aqui tem um outro gel que é bem interessante, que é um gel caseiro que você pode comprar agar-agar. Tem gente que faz com gelatina incolor também, mas eu não gostei muito desse, eu gosto muito do agar-agar, que aí você pega 70 ml de água fervendo, joga esse gelzinho de agar-agar, 100 gramas, e vai formar um creminho, um gelzinho. E nesse gel você vai colocar 10 gotas de melaleuca, 5 gotas de orégano, 5 de tomilho e 15 de lavanda. E aí você vai carregar com você isso para você usar nas mãos, para você, né, sempre que você mexer em algo, para você inalar, enfim, né? E lembrar que sempre que você usou um óleo nas mãos, sempre inala, né? Você sempre vai trazer para sua inalação, porque aí você também está ajudando as moléculas a adentrar o seu canal olfatório. Tá certo? E aí é muito importante, voltando ao que eu falei no início, é muito importante se alimentar bem, reduzir o estresse, tomar água, fazer exercício. E é muito importante tomar sol, vitamina D, né? Tomar muito sol, quem puder, agora que o sol está voltando. E assim, e você, quem puder também fazer reposição de vitamina D. E hoje eu recomendo sim, através do protocolo do Dr. Cícero Coimbra, eu recomendo 10.000 UI de vitamina D diárias. Até acabar esse surto, eu recomendo a ingestão de 10.000 UI de vitamina D diárias. Todos os dias de manhã. Aí alimentação regrada, comer muita fruta, muito legume, muita verdura, muita diversidade de nutrientes. E aí a gente tem a Duda que fala disso melhor que eu, né? Da nutrição. Eu sou filhinha só da nutrição, não tenho. E aqui eu já falei para vocês, esse é Hipócrates, né? E eu vejo que há quantos milhares de anos, né? Que ele já dizia que a natureza cura, que ele já trazia a importância da gente conhecer as nossas forças naturais. E aí eu não sei onde a gente se esqueceu, né? Inclusive os próprios médicos andam se esquecendo disso. E aí eu venho aqui lembrar esse homem que foi o homem que trouxe a medicina para o planeta, que foi quem desenvolveu a medicina, e ele iniciou com fitoterapia, ele iniciou estudando o poder das plantas, né? Então, é isso. Esse é meu Instagram, quem quiser me seguir, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e saber, né, os meus vídeos, que lá eu falo muito de aromaterapia e aí ajuda também vocês a terem conhecimentos para usar os óleos aí da doTERRA e poder estar mais... Agora eu estou disponível para as perguntas, tem um monte aí, né? Carlinha, tem muita pergunta. Eu não falei da ingestão, eu preciso falar disso, né? Ah, ótimo. Pode pôr.
A ingestão, hoje eu recomendo sim. Eu recomendo que se faça, como eu falei, a ingestão de copaíba. Outra de blusinha comprida, será que tem? 4 vezes por dia, eu recomendo. Sempre uma gota a cada 20 quilos de peso corporal. Tá com calça, né? Você pode fechar o microfone da Rosana, isso? Isso. Uma gota a cada 20 quilos de peso corporal. E para esse surto agora, uma coisa que eu recomendo também é colocar óleo de limão na água, na garrafinha de água, e ficar tomando o dia inteiro essa água com limão, né? Que isso também ajuda muito, não só a aumentar a imunidade contra vírus, porque o limão é extremamente antiviral, ele ajuda o fígado, ele também vai ajudar no processo de digestão e vai ajudar também na absorção de nutrientes, na absorção de vitamina C. Então, vai ajudar você a subir seu sistema imunológico, tá? Agora, eu também recomendo fazer cápsula de... eu colocaria DDR, que o DDR, ele tem tomilho, ele tem lemongrass, ele tem cravo. E eu recomendo colocar, por exemplo, 2 gotas de DDR e 2 gotas de orégano, tá? Só que, assim, para algumas pessoas, o orégano é muito forte. E ele, hoje mesmo, uma pessoa me ligou falando que tinha tomado orégano e estava desesperada lá, porque estava uma pessoa que ela comprou uma cápsula muito pequena e aí tinha muito orégano e quando ela engoliu a cápsula estourou bem aqui na garganta e ela ficou com uma irritação na mucosa, né? Então, o que eu recomendo como medida de segurança, sempre que possível, quando você usa óleos que tenham fenóis, é você completar a sua capsulinha com azeite de oliva. Então, eu sempre tenho ali um conta-gotinhas de azeite de oliva extra virgem com um pH bom, e aí eu completo a minha capsulinha. Às vezes, como o orégano é forte, o que eu faço? Eu faço a minha formulação num conta-gotas. Então, eu faço a conta. Vamos supor, eu vou tomar essa mistura por 30 dias. Vamos fazer por 10 dias, que é mais fácil, tá bom? Então, se eu vou tomar 3 gotas 3 vezes ao dia, eu vou tomar 9 gotas por dia. Se eu vou tomar por 10 dias, eu vou tomar 90 gotas, certo? Tá, e se eu vou tomar 90 gotas e eu vou tomar 90, só que eu quero tomar DDR Prime, orégano e frankincense, vamos supor que o frankincense, o copaíba eu já tô tomando, né? E vou colocar também frankincense na minha fórmula. Então eu vou pegar essas 90 gotas, de 90 eu vou pôr lá 50, vamos supor, de DDR, 10 de orégano ou 15 de orégano, e a diferença de frankincense. E aí eu fiz lá o meu conta-gotas de óleos puros. E aí eu vou complementar o meu vidrinho com azeite de oliva. E vou diluir esse olhinho no azeite de oliva. E aí eu vou conseguir preencher minhas 90 cápsulas, que vai dar mais ou menos 10 gotinhas em cada cápsula. Então, eu vou ter as cápsulas com 10 gotinhas, sendo que uma parte dessas gotinhas é óleo essencial, a outra parte é azeite. E aí eu não corro nenhum risco de a pessoa ter alguma ardência ou a cápsula estourar num lugar separado. Eu estou com a diluição segura, eu não vou ter nenhum problema com a ingestão de um óleo fenol. Porque às vezes a gente pode consultar um aromaterapeuta que é contra ingestão, e aí você ouvir isso, você está ingerindo orégano, que absurdo. Não, se você estiver ingerindo orégano ou o próprio On Guard, né? Que o On Guard ele tem canela, cravo, então ao invés do DDR, se você tem On Guard, pode ser On Guard. Você pode ingerir o On Guard, um pouco de orégano e o frankincense. Você pode fazer essa misturinha no conta-gotas, conforme eu falei. Depois eu posso mandar umas receitinhas para a Duda, que ela compartilha para todo mundo, uma receitinha. E aí você pode diluir no azeite de oliva
E aí você vai pegar esse conta-gotas com azeite de oliva e você vai pingar nas suas cápsulazinhas. E aí fica muito fácil de preencher sua cápsulazinha, porque você já tem o conta-gotinhas, né? E aí Carlinhos, você vai tomar 3 a 4 vezes por dia. seria a dica, então, é fazer uma diluição no óleo, no azeite, no caso, que como óleo carreador, e já deixar pronto. E aí a pessoa Isso. só coloca as gotinhas já misturada com azeite na cápsula, não é isso? E aí você pode até... isso, você deixa pronto. Eu já deixo até as cápsulas prontas. Sério? Não derrete, não? Não derrete. É, a Eu gente já não teve deixo boa experiência de deixar pronta, não. A cápsula ficou toda porque mole. é porque não estava com azeite. Legal, legal. Então, você quer que eu leia para você as dúvidas aqui e a gente vai respondendo? Tá, E eu estou respondendo isso. tá, beleza. Tem muita gente perguntando sobre qual que seria melhor, o On-Guard ou o DDR. Eu acho que você já até respondeu, seria usar os dois, né? Não, é assim, um ou outro, tá? Porque os dois são muito fortes. Então, assim, você pode, o que é bom é assim, vamos supor, você pode fazer um tratamento de 10 dias, vamos supor, com DDR, e aí você fez, porque olha, DDR, ele já tem bastante coisa. O DDR tem frankincense, o DDR tem lemongrass, o DDR tem cravo, o DDR tem tomilho, então ele já é potente. Então, se você usou o DDR e se você ainda está tomando copaíba, né? Você pode até somar um pouquinho de orégano, que o orégano não tem no DDR, mas ele tem tomilho, né? Então, você pode pôr um pouquinho de orégano, aumentar o poder antiviral do DDR. Mas aí, vamos supor, você toma 10 dias. Parou esses 10 dias, descansa 2 dias, aí depois você pode fazer mais 10 dias, aí você começa a tomar outro óleo, aí você muda o óleo, aí você toma um guard. Aqui Não em tudo casa, junto. aqui em casa, o que a gente tem feito, né? A gente tem tomado o On-Guard com a copaíba pela manhã e o DDR à noite. Então, a gente dá um intervalo bem grande, né? Durante o dia, a gente toma o On-Guard de manhã e à noite o DDR. E, graças a Deus, a gente tem conseguido manter todo mundo com a imunidade bem alta, né? O ideal é você, estou falando na minha visão farmacológica, né, como aromaterapeuta mesmo. O ideal é que você use o mesmo óleo 3 a 4 vezes por dia para você conseguir a ação daquela molécula. Porque senão você usou de manhã, você usou a molécula. Aí a molécula vai sair do seu corpo e aí você vai pôr outra molécula, que é outra totalmente diferente mais tarde. E aí você só vai devolver essa mesma molécula no outro dia de manhã. Então o teu corpo ainda não conseguiu ganhar a constância que ele precisava daquela molécula. Então você precisa realmente usar ele 3 vezes ao dia o mesmo, para você poder ajudar o corpo a ter o entendimento da reorganização celular que ele precisa, por exemplo, com o DDR. Porque o DDR é um reorganizador celular. Tá. Isso seria uma medida preventiva ou de tratamento? Essa é uma medida de tratamento, De para tratamento. tratamento, e também pode ser preventiva, porque ele vai fortalecer seu sistema celular. Nesse momento agora, a gente tem que usar isso, né? Como se diz, a gente tem que dar o maior suporte, né? A gente não pode brincar, né? Como você disse lá, que a gente Exato. estava no castelo desprevenido, né? Então agora a gente tem que usar uma ação, né? De combate mesmo. Então, gente, vamos usar a ação de combate 3 vezes ao dia aí, né, Carla? Para a gente manter o nosso sistema bem alto, para a gente não correr o risco. Carlinha, eu Isso. vou aqui nas Lembra perguntas. sempre de se alimentar bem, né? Porque você está usando óleos fenóis. Então, sempre nas refeições, você toma após as refeições, né? Depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar. Tá bom? Muita gente perguntando aqui, mas se eu não tiver cápsula, eu posso usar no mel? Não, Pode responder. não pode. Gente, aí
o que que acontece? No mel, experimenta. Põe o orégano no mel, o DDR no mel, põe na boca para ver o que vai acontecer. O único que dá com Faz mel, eu essa já falei, experiência, depois você me conta. o único que fica agradável com mel é o On Guard. Mesmo Mesmo assim, se for uma gotinha, né? E depende da exatamente. pessoa. Se a pessoa for mais sensível, uma vez sem querer, eu taquei um guard na minha boca achando que era frankincense, sei lá. E aí eu pus 3 gotas, assim, Então, assim, o ideal é muito fácil comprar cápsula, gente. Você pode comprar pela internet. Quem mora em São Paulo pode comprar na Praça da Sé e mandar para os amigos, que dá para comprar de saco de 5.000 cápsulas. A gente sempre coloca nos grupos o link de onde que compra, quanto a isso, mas eu acho que as pessoas precisam escutar, e muitas vezes a gente fala da importância de usar a cápsula, né? Da questão da absorção, assim, olha, da ingestão. Isso, agora sim, por exemplo, a copaíba, ela pode ser colocada embaixo da língua. A absorção é boa embaixo da língua aqui, né? Que a mucosa aqui embaixo da língua, ela é boa de absorção. O que acontece é que dependendo do efeito que você quer, é muito melhor entrar para o trato intestinal. Então, quando você usa a cápsula, você aproveita 100% dela. O que eu posso recomendar, se você não tiver cápsula, é talvez você fazer a sua misturinha. Tô pensando aqui uma possibilidade. É você fazer sua misturinha no azeite, mas aí um pouquinho mais diluído. E aí você pega uma seringuinha, vai ter que pegar a quantidade certinha. E aí você coloca na garganta assim e toma água. Mas acontece que eu não recomendo isso, porque se você for sensível e se tiver um pouquinho mais forte, você pode sentir arder, você pode ter uma queimação na sua mucosa, sabe? Isso. Então, como medida de segurança, eu não recomendo. Cápsula, Agora, gente, é muito prático, né? Uma a vez cápsula, que você vai começar a usar suas cápsulas, você vai entender o que a gente está falando. eu sinto que é importante encapsular, sabe? Porque você não tem riscos. E você sempre dilui em azeite. Do mesmo jeito que você quer passar um óleo na pele, você não conhece o óleo, dilui em óleo vegetal, em óleo de coco. Sempre diluído, porque se você diluindo, você sempre vai saber que você está dentro das medidas de segurança, que você não vai criar nenhuma toxicidade, porque cada corpo é um corpo. Então a gente tem que, como a gente está trabalhando com um coletivo, a gente precisa sempre trabalhar na melhor medida de segurança e com a maior efetividade, tá bom? Joia, Carlinho, eu tô lendo as perguntas aqui, tá? Para ficar mais fácil. Tem muita gente perguntando como que vai proteger as crianças, as gestantes e quem está amamentando. Estão perguntando também com relação a partir de quando a gente pode ingerir esses óleos que são indicados para ter efeitos antivirais. Então, no caso de crianças, a partir de que idade? E gestantes e quem está amamentando. Tá, vamos lá. Crianças, você pode colocar o óleo de limão na água que ela bebe, no suco, na vitamina, na fruta. Você pode bater fruta, manga com óleo essencial de laranja. Você pode bater um suco, uma vitamina com óleo essencial de limão. E você vai aumentando a absorção de nutrientes dessa criança e vai ajudando essa criança a ficar mais forte. Às vezes na água ela não gosta, ela reclama do gosto, mas às vezes ela toma uma vitamina, toma um suquinho e você põe. Se a criança for tranquila, às vezes ela gosta, que aí você dá lá a aguinha para ela com óleo essencial de limão. A outra coisa que você pode fazer é esse gelzinho, você pode fazer um olhinho com aquela mistura primeira que eu falei, que era melaleuca, eucalipto, e você pode passar e orégano, e você pode passar na sola do pé da criança. A sola do pé tem muita absorção. Então, você pode passar na sola do pé da criança de 2 a 3 vezes por dia. Estão perguntando, a criança, você está se referindo a que idade? Estão perguntando. Todas as idades. A partir de que idade que pode usar? Todas as idades. Isso que eu estou falando não tem contraindicação nenhuma, até bebezinho. Lógico que se você for passar algo no pé do bebezinho, lembra só o seguinte: quanto mais bebezinho, mais absorção tem. A absorção é mais rápida em crianças e idosos. Então, eu preciso de doses menores.
As dosagens para crianças e idosos são menores, eu não preciso de uma dosagem tão alta. Então, eu posso fazer uma coisa até um pouco mais fraquinha, que ela vai ter um efeito grande. É tão forte que as crianças, quando você usa um óleo essencial, o efeito em criança é muito rápido. Você comentou sobre ingestão de copaíba desde do bebezinho até idoso. Eles estão querendo saber um pouco mais sobre isso. Aí o bebezinho, você pode pingar uma gotinha embaixo da linguinha dele, né? Umas 2 vezes por dia. E os adultos, aí a gente já vai uma gota a cada 20 quilos de peso corporal, 4 vezes ao dia. Hoje, como proteção de tudo isso que está acontecendo, o que eu faria? Eu faria as 2 coisas, que seria tomar limão na água o dia inteiro, colocar os antivirais no difusor, tudo isso. Ter lá o gel de limpar a mão, para eu ter certeza que fiz asepsia. Além disso, eu faria a ingestão de DDR junto com orégano ou de, tá, gente? Ou de On Guard junto com frankincense, porque no DDR já tem frankincense, tá? Então, eu faria isso e faria intercalado, 10 dias um, 10 dias outro, para eu ter uma efetividade deles e ter as pausas terapêuticas. E aí eu faria esse revezamento a cada 10 dias, e além disso, também eu tomaria a copaíba todos os dias, que é o que eu estou fazendo, né, na verdade. Perfeito. É que eu estou bem protegida, graças a Deus. Aqui onde eu estou não chega vírus, não. Se eu sair daqui, eu tenho que me proteger. Estou lendo aqui. E no caso do Rolon, né, da diluição tanto do On Guard quanto do DDR, diluído para crianças e idosos na sola dos pés e na coluna vertebral, né? Isso. O pé é onde tem mais absorção, principalmente de criança. Na bolinha do pé, sabe essa parte da bolinha do pé? É onde tem mais absorção para crianças. Então, você pode passar antes de dormir, passar umas 3 vezes por dia, fazer na solinha do pé. E, por exemplo, o eucalipto, a melaleuca, você pode também passar na coluna vertebral. Mas se você fizer a aplicação no pezinho e tiver um difusor no quarto ligado com os óleos antivirais, já ajudou muito, já fez um bom trabalho. Mais a copaíba, mais o limão nas vitaminas. Criança que ainda não come, que ainda só mama no peito, basta também a mãe estar imunizada, né? Quem tem que estar cuidada é a mãe, porque todo o anticorpo da mãe vai passar para o filho. Então, numa criança pequenininha, se eu usar lavanda também é antiviral. Se eu usar lavanda no pezinho, fazer massagenzinha de lavanda, se eu der uma copaibinha embaixo da língua, mas o mais importante é eu cuidar de quem? Da mãe, né? Então, essa mãe, ela precisa estar com a imunidade bem alta. O que essa mãe pode fazer para estar com a imunidade alta? Tomar vitamina D, tomar sol, pôr esse bebê para tomar sol também. E além disso, o que essa mãe pode fazer? Tudo isso que a gente falou. Aí ela sim pode tomar o DDR, ela pode, né, tomar todos. Ela só não pode tomar óleos. Uma mãe que está amamentando só não pode usar óleo de hortelã-pimenta. Óleos que tenham mentol e mentona, porque pode secar o leite. Só isso, os outros ela pode. O On Guard é uma pergunta que vira e mexe o pessoal faz. Posso tomar On Guard? A mamãe que está amamentando, posso tomar On Guard? A mamãe que está amamentando pode tomar On Guard. A mamãe grávida não pode tomar On Guard. Por conta da canela, né? Por causa da canela. Isso. A mamãe grávida também por conta do cravo, né? A mamãe grávida, ela tem que tomar um monte de precauções, mas a mamãe grávida pode tomar copaíba, pode tomar bastante limão. Certo. E no caso, ela pode passar topicamente? Pode usar o DDR. O DDR ela pode passar topicamente? Pode. Mas tomar não, né? Tomar não. Tem que pesquisar, porque o DDR não tem canela, ele tem tomilho só. Mas tem cravo. Mas o cravo não é abortivo. Tem que ver direito isso. Joia. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Se você quiser abrir o chat aí também, se às vezes eu passei alguma despercebida. Tô aberto aqui.
Eu tô vendo aqui, quando você falou do limão, tem gente que perguntou quantidade, tem gente que perguntou lime ou leme. Os cítricos de O maneira limão, geral, não é, né, é sempre todo mundo tem essa confusão. Não é o lima, tá? Não é o lime, é o lemon. É o lemon, é o limão é o limão siciliano. siciliano. O que acontece com o limão? O limão, você pode fazer como que eu faço? Eu pego minha garrafinha de água de 600 ml, né? De preferência é bom que não seja de plástico, mas se não tiver jeito e for o que você tiver ali, vai, mas se for possível, por favor, uma garrafinha que não seja de plástico. E aí você vai colocar 3 gotinhas de óleo essencial de limão na garrafinha, tá? E aí você vai preencher, estou falando numa proporção de 600 ml. Aí você vai preencher com água e vai tomar. Quando chegar na metade de água, preenche de água de novo. Quando chegar na metade, preenche de água de novo. E você vai fazendo isso até o gosto acabar. A hora que acabou e que não tem mais gosto ali, você põe mais 3 gotas. Então, anda com óleo essencial de limão na sua bolsa e vai pondo. Se você quiser tomar ele mais forte, você pelo menos repor essas 3 gotas 3 vezes ao dia, que é o que a gente teria que tomar diariamente. Eu acho que a gente tem que parar de ter preguiça e usar na hora que for beber, porque óleo essencial é volátil, pessoal. Então, assim, é melhor vocês usarem na hora que for beber do que ficar deixando a garrafinha lá, né? Também, né, Carlinha? Não, mas na garrafa pode ficar, porque, assim, a garrafa Falhou essa voz. Ela fica fechada, né? Você pode usar. Tá ouvindo agora? Agora ele voltou. Voltou. Na garrafa a gente pode usar porque a garrafa fica fechada, né? Ela é lacrada. Então você abre, toma e assim você tem o óleo essencial ali o dia inteiro. O ideal são aquelas garrafinhas que seguram mais, né? Que ficam bem fechadinhas. Sim. E porque o que eu tomar na hora não adianta também, porque o que acontece? Por que eu falo isso? Porque fica grudado na beira da garrafa. O óleo essencial na água, o óleo e a água não se misturam, ele é lipossolúvel. Então, ele é diluído em gordura, por isso que eu falo para pôr azeite na cápsula. Quando eu coloco ele na água, grande parte dele, se eu tomar no copo, por exemplo, na hora, ele vai ficar a maior parte dele no copo. Eu vou perder mais da metade do meu óleo essencial ali. Se eu tomo na garrafinha e fico enchendo de água, eu vou usar mais dele mais tempo. Eu não vou perder tanto óleo quanto eu perderia ali. Se é para tomar de uma vez, eu recomendaria pôr na cápsula, então, não pôr na água. Porque vai ficar no copo. Eu vou perder muito óleo ali. Eu não vou tomar as 3 gotas. Tem muita pergunta aqui relacionada ao Flon, a bomba imunológica. Você quer falar um pouquinho sobre ela? Olha, eu conheço muito pouco sobre ela. Assim, não posso falar sobre ela agora. Eu teria que pesquisar melhor. Tá, o Flon é OnGuard, frankincense, orégano, copaíba e limão. Essa é a composição do Flon. Super, eu faria isso. Perfeito, perfeito. E o Flon, a gente tem a indicação dele 2 gotinhas de cada na cápsula ou numa diluição de 10 gotas de cada no rolon de 10 ml. Isso é uma recomendação americana, tá? Que foi passada em Salt Lake e a gente replicou para a equipe, enfim. Então, essa é uma orientação que a gente recomenda sempre quando já tem um processo inflamatório infeccioso associado. Eu costumo dizer que não é um modelo de prevenção até o coronavírus aparecer, né? Então, aí eu achei essa mistura ótima, que inclusive são os óleos que eu falei, né? Que é o limão, o frankincense. O DDR, ele tem óleos maravilhosos, que é o lemongrass, o cravo, o tomilho, e ainda ele somou o orégano. Então, ele pegou todos os óleos, e o copaíba. Ele pegou todos os óleos e todas as moléculas mais potentes antivirais e juntou tudo. Uhum. Então, fazer isso, e isso pode ser feito daquele jeito que eu falei. Você faz essa mistura num conta-gotas,
dilui e pinga na sua cápsula 3 gotinhas dessa mistura e completa com azeite. Tá, as pessoas me perguntaram aqui, estão me avisando que eu esqueci de falar que tem o melaleuca. Então, é F de frankincense, L de limão, O de onguarde, O de orégano e M de melaleuca, tá? Então, eu esqueci da melaleuca aí, o que compõe o Flon, tá? Então, só me redimindo aqui, realmente eu esqueci da santa melaleuca. E esse Rolon, nesse caso que elas estão falando, o Rolon, ele seria para se prevenir no sentido de externo, né? Do externo. Mas essa mistura eu faria ingestão dela na cápsula. Na verdade, o Flon existe a ingestão e existe ele em Rolon para criança, né? Então, lá foi passado para a gente que adulto seriam 10 gotas de cada óleo e para criança 2 gotas de cada óleo em 10 ml. Tá. Agora, para criança, eu não daria esse para ingestão. Para criança, eu daria copaíba e limão para ingestão e passar na pele, no pezinho, o Rolon mesmo. Sim. Não, só mesmo para adulto e criança não tem ingestão de Flon. E para adulto, eu pegaria esses óleos, faria essa mistura. Lembra lá que eu falei 90 gotas? Pega essas 90 gotas, faz uma mistura desses óleos, sempre na proporção de que os óleos mais abrasivos, como o orégano, por exemplo, eu ponho um pouco menos. Tá? Os demais eu posso pôr na proporção mesmo. E aí você pode pôr 3 gotas dessa mistura na cápsula e completar com azeite. E tomar 3 a 4 vezes ao dia. Agora, nesse momento de coronavírus. Ou usar a ideia que você deu, né? Já põe todos os óleos no vidrinho e complementa com azeite e coloca na cápsula. E coloca na cápsula, né? Isso, aí você já tá com tudo pronto. E você já pode até, como eu faço, que é deixar as cápsulas prontas. Se já tá com azeite, você pode deixar a cápsula de uma semana já pronta para você carregar com você. Porque às vezes o problema da pessoa é a desculpa que, mas é um saco, eu tenho que ficar fazendo cápsula toda hora. Não, você pode fazer suas cápsulas, pôr num vidrinho, deixar na bolsa e levar com você. E tomar, sem desculpa. Apareceu umas dúvidas aí muito frequentes. Perguntaram, até uma dúvida que nós duas já conversamos, a respeito de melaleuca e o onguarde, o protocolo de menor, né? Não pode ser usado uma ingestão por muitos dias. O pessoal está pedindo que você falasse sobre isso. Melaleuca, por exemplo, no caso do Flon, a melaleuca vai estar muito diluída. Você vai estar usando bem pouquinho a melaleuca. Agora, se você for fazer um tratamento antibiótico com melaleuca e você fizer ingestão de melaleuca, você só pode fazer de 7 a 10 dias. Não pode, tá? Fazer uma ingestão muito prolongada e nem pode usar ingestão de quantidades muito grandes de melaleuca, que sim, ela pode trazer alguma questão tóxica. A diferença, Adriana, entre inserir tópico e inalado, eu posso falar. Sua voz está falhando. Sumiu, Carlinha, sumiu. Voltou? Agora voltou. Voltei? Voltou. Bom, assim... Voltei? Voltou, agora voltou. Voltei. Então, me perguntar... bom, é isso. A melaleuca é um óleo que ele tem um tempo. Agora, no Flon, ele vai estar bem diluído. Então, acho que depois, Duda, eu posso passar... Não sei se já existe, a gente se fala sobre o Flon, para a gente passar para todo mundo um protocolo mais certinho, para ninguém ter dúvida de como fazer isso, tá bom? Existe a receitinha do Flon, mas eu acho que vale a pena agora, com essa informação que você deu do azeite, já deixar preparado um vidrinho com a diluição, a gente discute um pouquinho qual que seria essa quantidade acrescentada de azeite para ver quantas gotinhas que vai colocar na cápsula depois dele misturado com azeite. Aí depois a gente manda para o pessoal certinho, combinado. Tá bom.
Mais duas perguntinhas? Mas qual é? É a que está aqui ou é alguma outra? Pode ser, pode ser. Tá. Só para não ficar muito distante. Me falaram aqui, perguntaram a diferença entre ingestão tópico e inalado. Isso é o seguinte, existem várias diferenças, mas eu acho que é uma coisa prolongada. Eu recomendo, como a Duda falou, a gente vai estar trazendo para a equipe um curso num preço bem acessível, assim, bem simbólico mesmo, para que vocês saibam tudo isso, né, Duda? Que é o que é ingestão, o que é inalação, por que inalar, por que cheirar. Então, é um curso de 5 aulas, que é de 1h30 cada aula, que vocês vão poder estar conhecendo mais sobre isso. Bem direcionado, assim, né? Bem direcionado dentro dos assuntos que as pessoas têm maiores dúvidas aí, né, Carla? Então, assim, esse curso foi desenvolvido aí dentro das necessidades que o pessoal aí busca diariamente. E o bacana é que vai ser um curso ao vivo, né, Carlinha? E com a possibilidade de escolher o horário, né? Ou manhã ou noite. Isso eu achei também muito, muito bacana. E as pessoas vão ter oportunidade de ter essas respostas de dúvidas, né, frequentes também, né? Exato. E que mais que perguntaram para finalizar a última? Mais alguma para fechar? Eu acho que a gente respondeu a maioria. Então, essa coisa de 90 gotas, a gente vai mandar depois. O 90 gotas é assim, é que como são uma gota a cada 20 quilos de peso corporal, geralmente, em média, as pessoas fazem ingestão de 3 gotas 3 vezes ao dia. Então, 3 gotas 3 vezes ao dia daria 9 gotas por dia. E aí, o 90 é que eu considerei 10 dias. Se a gente for fazer cápsula para 10 dias, dariam 90 cápsulas, tá bom? Entendi. Não são 90 gotas, são 90 cápsulas. Maravilha. Carla, eu quero te agradecer muito, né, por todo esse conteúdo, por todo esse carinho aí de ter atendido as nossas solicitações, os nossos pedidos, né? E chegamos nesse formato aí para que levasse o maior número de informações que a gente entende a ansiedade de todos nós, né, nesse momento que a gente está vivendo aí, de vírus, de proteção, imunidade e tudo mais. Então, assim, de coração, eu quero agradecer mesmo por tudo isso, né, por todo esse tempo que você dedicou com muito carinho aí para a gente, tá? A todos aí, né, a gente vai ter várias oportunidades aí de estar compartilhando, de estar aumentando as nossas informações, os nossos cuidados, e a gente vai estar sempre disponibilizando para vocês o maior número de conteúdos dentro daquilo que vocês precisam sempre, né, da necessidade de cada um. A gente quer realmente, não é trazer qualquer informação, e sim trazer informação no momento certo, né, para que vocês possam se beneficiar disso, e não só se beneficiar disso, compartilhar com as pessoas que a gente quer ajudar, com as pessoas que a gente ama. Ô, Carlinhos, eu quero te agradecer. Estou vendo que o pessoal está enciumado aqui, que a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Eu vou combinar com você depois da gente tentar responder essas perguntas que estavam no chat. Tem algumas mais específicas aqui, se você puder, né, tiver um tempinho aí, puder responder para o pessoal, vai ser maravilhoso. E só deixou um gostinho que realmente a gente quer aprender mais com você. Eu tenho certeza que a turma vai querer essas dúvidas, vai querer responder todas essas perguntas, né? E é muito bom a gente estar fazendo essa parceria e podendo proporcionar para a nossa equipe mais conhecimento, aprofundar nos assuntos, que eu acho que está todo mundo realmente precisando disso, né? Então, eu quero te agradecer essa parceria e em breve a gente já divulga para o pessoal quando a gente vai começar as aulas, né? Você já tem uma data aí para gente? Então, nós vamos começar... Tchan, 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 tchan. Nós vamos começar no dia 1º. Ótimo, ótimo, ótimo. 1º de abril, então. Não é o dia da mentira. Não é mentira. Não é o dia da mentira, é o dia de resolver toda a mentira. Nós vamos resolver toda a mentira, vamos acabar com toda a mentira. Maravilha, maravilha. Então, em breve eu já vou divulgar, então, para o pessoal
Que dia 1º de abril a gente inicia as aulas, né, para a equipe Essencial Life. Perfeito. Sim. E deixa eu falar só uma coisa. A Flávia está falando do H1N1. Tudo que é vírus se enquadra na mesma categoria de tudo que a gente falou hoje. É antiviral, não falei anticoronavírus, né? Falei antiviral de um modo geral. E então, tudo que fortalece o corpo, tudo que aumenta a imunidade, tudo que protege o organismo, combate todos os vírus. Então, a gente está falando de um modo geral, tá bom? Pessoal, vocês estão me perguntando, só em BH, só em BH? Não, esse curso vai ser online, é para a equipe toda, de todo o Brasil, de todo o país. Quem tiver em outros estados, em outros países, vai poder participar, né, Carlinha? Inclusive, a Carlinha está indo para a França, então, assim, a gente vai aproveitar dela o máximo que puder, porque depois ela vai continuar com a gente, mas direto da França, direto lá do berço da aromaterapia que a gente prega, que a gente acredita, que a gente estuda, né? Então, vai ser muito bacana, a nossa parceria vai continuar, mesmo ela estando lá na França, não é isso, Carlinha? Exato, porque eu estou indo para lá justamente beber na fonte para poder compartilhar, né, tudo que os médicos estão aprendendo lá, estão falando, estão passando, para a gente trazer aqui para o Brasil, né? Então vamos estar juntos nessa jornada. Maravilha, gente. É isso aí, né? Do Terra, ela tem essa possibilidade de... A gente não precisa estar fisicamente para ajudar as pessoas, né? Se você tiver os óleos essenciais na sua casa, você vai absorver as informações e vai poder usar da forma correta, independente do local onde a pessoa está ensinando ela estiver, né? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, porque a gente realmente não pode segurar a informação. A gente tem que atingir o maior número de pessoas, porque nós temos o que as pessoas precisam, principalmente, né, nesse momento aí tão crítico, a gente tem as ferramentas. Então, é compartilhar, ensinar as pessoas a se conectarem, a comprar com desconto, né? E poderem absorver tudo isso aí no seu dia a dia. Essa semana, eu não podia deixar de falar, a semana do BOGO, né? O BOGO é o seguinte, você compra um produto e ganha outro, tá? Então, essa semana, como é que funciona? R$23,59, a do Terra vai estar falando o produto que você vai comprar e o produto que você vai ganhar. Só que isso dura só 24 horas, tá? Só um dia. De R$23,59 de hoje até R$23,59 da segunda-feira vai ser um produto e ganha outro. Depois muda para outro produto e ganha outro durante 5 dias. E a grande dica que eu dou para vocês é o seguinte: façam, só pode 5 por ID. Por ID. E a grande dica é o seguinte: comprem dentro do LRP. Então, porque é o cartão de fidelidade que você tem. É onde você pode ganhar alguma coisa, onde você acumula pontuação. Mesmo o cliente também, tá, gente? O cliente também pode montar o seu modelo LRP. Então, primeira coisa, entrou lá no seu escritório virtual, né? Você vai criar o seu modelo LRP, aquele botãozinho roxo, onde você vai gerar benefícios, além do BOGO, que você está ganhando um produto imediatamente, né? Você pode ganhar até 5 por dia. Você vai estar acumulando pontuação para você trocar por produtos grátis. Então, comprem dentro do LRP. É claro que eu sempre compro dentro do LRP, não tenho coragem de fazer nenhuma compra fora, porque eu vou estar sempre gerando benefícios e ganhando produtos grátis aí, tá? Gente, e aproveitem, porque é uma chance que a gente tem também de trazer novos clientes. Aquele cliente que às vezes quer comprar um produto só, que está te enrolando, que de repente não entendeu muito bem os benefícios da do Terra, é uma oportunidade que você tem de trazer um novo cliente, né? Então, assim, o BOGO é uma chance de pagar a taxa de R$90 e ele poder já começar a adquirir todos os BOGOs da semana daqui para frente, né? Interessante. Então, quer dizer que o novo cliente se cadastrando hoje, né? Ele pode se beneficiar do BOGO que vai começar hoje? Pode, tá? Então, ele pode começar a ganhar produtos hoje mesmo. Se ele comprar o kit, ele vai ganhar a taxa também, já pode incluir os produtos que ele já vai ganhar. É diferente do produto do mês, né? Porque o produto do mês, as pessoas que entrarem na do Terra hoje, ela ganha o produto do mês só no mês que vem, né? A partir da compra de 125 pontos até o dia 15 dentro do LRP. Mas a pessoa que estiver se conectando hoje, ela já pode aproveitar o BOGO da semana inteira. Pode aproveitar o BOGO de segunda, terça, quarta, quinta e sexta,
ganhando, né, até 5 produtos por dia, essa pessoa pode ganhar aí através do LRP e aproveitando o BOGO. E é uma super vantagem, porque ele vai pagar a taxa única, né, de credenciamento e vai poder comprar todos os dias a dupla, compra um e ganha outro. Então, assim, para aquele cliente que você estava namorando, que ele está namorando os produtos, você ainda não tomou uma decisão, uma super oportunidade, né? Show de bola, a gente vai ficando por aqui então, né? Muito obrigado a todos, foi um momento assim muito rico, com certeza, e a gente vai poder ajudar muita gente através dessas informações que foram passadas aqui hoje. Carla, muito obrigado a todos que participaram da nossa live, né? Desse momento tão rico aí. E até a próxima, até o próximo encontro. E aqui, a gente vai... Gratidão. A gente vai estar sempre trazendo uma novidade, um convidado, a Carlinha vai voltar para falar para a gente. Então, assim, se prepare que a gente vai estar sempre convidando alguém para contribuir para o crescimento de todos. Brigadão, um beijo a todos, bom final de semana e vamos prevenir, né, pessoal? Vamos aumentar essa imunidade aí. Daqui a pouco tem um BOGO aí, hein, gente? Já vou mandar as informações. Valeu!